Então, pessoal, vamos lá. Eu sou Luana Beatriz, tá? Atuo atualmente aí na área de QA. A gente vai vir com uma playlist aqui no nosso canal. Essa playlist vai ser a primeira, vai ser uma playlist introdutória, onde o plano vai ser a gente ter toda uma playlist de questões mais teóricas, tá? Fundamentos de teste, testes manuais, e após a gente ter fundamentos na parte de teste, a gente saber bem os conceitos, os tipos de teste, o que testar e quando testar, a gente vai partir para realizar alguma automação com o framework que ainda vai ser escolhido, tá? Então vamos lá. Conceitos fundamentais, tá? Da área de teste. Não poderia faltar, obviamente, teste. Então, o teste ele é um processo de verificar se o software atende aos requisitos, ou seja, a gente testa para que a gente possa garantir que tudo que foi levantado de requisito para aquele software, para aquele aplicativo, foi atendido. Não basta só o desenvolvedor, a equipe de dev entregar um produto se esse produto não for o que foi solicitado. Então, vamos supor que a gente tem um produto ali, um aplicativo que seja para a área de banco, onde ele foi desenvolvido, mas ele faz tudo menos transações bancárias. Ou seja, a gente tem um software, mas ele não atendeu aos requisitos. E para que a gente possa garantir em toda a fase de desenvolvimento desse software que a gente vai ter uma entrega garantindo o cumprimento dos requisitos, a gente vai estar efetuando testes, tá? Durante o ciclo do software. E através do modelo que a gente utiliza ali do processo de software, a gente vai determinar a fase onde é testada, tá? Hoje em dia a gente tem uma abordagem bem geral assim do shift left, que é aquela abordagem de testar o quanto antes, justamente para garantir um impacto ainda menor no início do projeto, para que seja solucionado logo bugs, defeitos, o quanto antes e evitar os seus custos, como a gente vai ver mais à frente, tá? Então a gente tem como um outro conceito fundamental também para teste de software a qualidade. A gente tem ali um QC, né? Que a gente abrevia, que seria um controle de qualidade, onde a gente tem um grau, a gente verifica o grau em que o software ele vai satisfazer as necessidades do usuário. Então, fazendo um link com o que a gente foi citado anteriormente referente aos requisitos, além dos requisitos serem atendidos, naquele caso, além das transações bancárias elas estarem acontecendo, essas transações bancárias estão acontecendo com qualidade, as transferências estão sendo enviadas para as pessoas que a gente solicitou, estamos recebendo as transações corretas, então não basta atender os requisitos se esse requisito ele foi atendido sem nenhuma qualidade, tá? Então, além de tudo, a gente tem que garantir a entrega com qualidade. E aí, se nesses duas etapas aqui a gente não for, os requisitos eles não forem atendidos e a qualidade ela não existir, possivelmente a gente vai encontrar bugs, tá? No software. Seria ali um defeito no software que causa comportamento inesperado. Tá? Então, só linkando aqui, esse primeiro vídeo com essa playlist vai ser um vídeo bem introdutório. A ideia não é a gente aprofundar nos conceitos, é mais ou menos passar um geral, um overview, para que nos próximos vídeos da playlist a gente possa entrar mais a fundo na questão dos testes, os tipos de testes e assim sucessivamente. Tá? Então, o teste ele é crucial para garantir a qualidade e encontrar bugs cedo para reduzir problemas. Por que testar é essencial? O teste ele é extremamente essencial por vários fatores. Aqui eu cito apenas três, mas a gente tem uma diversidade, tá? Então eu trouxe aqui para vocês a redução de riscos, que a gente pode minimizar falhas e vulnerabilidade no software. Ou seja, com o teste a gente pode reduzir cada vez mais que quando isso vá para a produção, isso chega a tal usuário, ele esteja o máximo possível verificadas as questões de falhas e vulnerabilidades, ele esteja com o máximo possível de segurança, o máximo possível de usabilidade ali, ele ser acessível para todo mundo, tá? A gente também evita custos, porque a gente corrige erros antes que causem grandes prejuízos, tá? Então, voltando para aquele contexto de um aplicativo de transação bancária, imagine aí um aplicativo que faz transações bancárias que estão com problemas justamente nessas transações. Tá? Então a empresa ia ter um custo muito grande, não só nesse sentido de uma empresa de software bancária, mas no sentido de qualquer outra aplicação que a gente tenha ali um problema que vai impactar de uma forma muito grande ao usuário, que possa ali levar uma insatisfação, esse usuário pode acabar até abrindo um processo por ser algo não esperado. Então, até mesmo influenciar na reputação e automaticamente se influencia na reputação da empresa, a empresa não fica bem vista, vai influenciar justamente na questão do lucro da empresa, tá? E tem também o fato da satisfação do cliente. A gente garante um produto final de alta qualidade. Então, com o teste na fase de desenvolvimento do software, a gente garante que o cliente ele vai ter o software que ele solicitou, que a gente vai testar os requisitos e que esse software, além de ser atendido os requisitos, ele tenha qualidade. Tá? Então, testar protege contra falhas e custos. Tá? A satisfação do cliente aumenta com a qualidade. Benefícios, tá?
como eu estava citando anteriormente, redução de custo, melhoria da satisfação, justamente naquele quesito de o usuário poder aceitar o aplicativo melhor, do usuário ter um aplicativo com menos falhas, a gente aumentar ali a reputação daquele aplicativo, justamente porque a gente tem uma boa satisfação por a gente ter tido a fase de teste durante o desenvolvimento. A gente tem ali uma segurança melhor e a gente também tem a otimização do desempenho, que foi o que eu não citei anteriormente, justamente porque a gente consegue simular também com testes a fase de muitas pessoas acessando determinada parte do nosso projeto ou do site ao mesmo tempo, realizando muitas requisições do mesmo tipo ao mesmo tempo. A gente vai ver aqui também referente a essas questões de requisições. Então, aqui nessa fase aqui, a gente consegue também otimizar o desempenho da API, do site, seja o que for, porque justamente se a gente verificar que determinadas requisições está tendo um problema ali, ele está demorando mais do que o que a gente espera, né? No que a gente chama de handshake, que seria um aperto de mão, vulgarmente falando, seria a conexão do servidor com o cliente. A gente vai ver mais a fundo isso mais para frente sobre teste de performance. A gente tem ali suas diferenças também entre teste de carga, teste de estresse, teste de pico, tá? Mas a gente também pode otimizar o desempenho. Se a gente encontrar uma lentidão, a gente pode corrigir antes que vá para muitos usuários, que a gente consegue simular esses cenários de muitos usuários. O teste reduz também custos de correção de falhas, porque a gente pode testar cada vez mais cedo, evitando que a gente teste quando a gente esteja já em produção, que tem um impacto bem maior. A satisfação do cliente aumenta com a qualidade e a segurança do software também melhora. Tá? Então, tipos de teste de software. Claro, aqui eu estou citando alguns, tá? A gente vai entrar mais a fundo nisso, como eu já citei. Mas a gente tem como principais, mais conhecidos ali, né? Vulgarmente falado, popularmente falado, o teste funcional, que é literalmente o teste que a gente verifica se o software faz o que deveria, referente às suas funcionalidades. A gente tem um teste não funcional, que seria o teste ali que avalia o desempenho, que é justamente o que eu estava citando anteriormente, que ali a gente não vai estar testando de fato uma funcionalidade, a gente vai estar testando o desempenho da aplicação. Então não é uma funcionalidade que o usuário no dia a dia, por exemplo, vai estar enviando requisições ao clicar naquela funcionalidade. Óbvio, as requisições vão ser realizadas, mas é algo que não depende 100% de uma funcionalidade lá no front-end, por exemplo. A gente vai testar o desempenho por trás dos panos, tá? A gente tem também o teste de segurança, de usabilidade. Aqui a gente poderia também ter o teste de compatibilidade, que seria verificar se aquele determinado software ele atende várias plataformas, vários dispositivos, tá? Seria um tipo de teste também opcional. A gente tem teste de caixa preta, popularmente conhecido, que seria o teste que a gente faz sem conhecer o código interno. Então seria o código ali da gente simplesmente pegar o software, pegar um site, uma API, enviar requisições, criar formulários, entrar em homepages, sem saber como aquilo está acontecendo, sem saber ali qual foi o framework utilizado, qual foi a função que foi chamada, nada do código, a gente está apenas vendo o resultado da codificação. Tá? Então aqui nessa fase também, geralmente é a fase que são realizados os testes dinâmicos, que seriam justamente testes onde o software ele é executado. E não que seja só esses testes realizados, tá? Mas seria um dos principais testes que a gente vai ver mais pra frente. A gente também tem o de caixa branca, que seria testar conhecendo o código interno. Então aqui a gente testa ou somente verificando o código ou tendo acesso a esse código ao mesmo tempo. Tá? Então, esse teste de caixa branca, a gente pode validar também que dentro desse teste a gente pode ver testes estáticos, que seriam os testes que a gente encontra problemas sem que o software precise estar em execução. Tá? A gente tem aqui teste funcional, uma pequena pirâmide baseadamente no principal, que seria teste ali de unidade. A gente testa de forma individual os componentes, que esse teste aqui é principalmente realizado pelos devs. Tá? A gente tem teste de integração, que seria literalmente a integração entre os componentes. E a gente tem também o teste do sistema, que a gente testa o sistema como um todo. Tá? Então, a gente tem aqui uma pirâmide que seria a base. A base dessa pirâmide vai ser o teste de sistema, beleza? O teste funcional garante que cada parte do software funcione corretamente, tá? Ele verifica se o sistema atende aos requisitos. Teste não funcional, desempenho, segurança, usabilidade, como eu estava passando para vocês. O teste não funcional garante que o software seja rápido, seguro e fácil de usar. Ele complementa o teste funcional, ou seja, não é que o teste funcional existe, o teste funcional não é necessário. Se eu vi que no teste funcional o meu software está atendendo tudo o que eu preciso dos requisitos, eu não preciso testar, não preciso realizar testes não funcionais. Não é assim que funciona, tá? Uma coisa complementa a outra. Não adianta eu ter um software que tem boas funcionalidades, que é acessível referente ao visual, que executa visualmente o que a gente precisa, se por baixo dos panos a gente não tem requisitos não funcionais bons, a minha API não tem um bom desempenho, não possui uma segurança ali nos dados
que a gente vai estar recebendo, a gente não consegue usar de uma forma fácil no sentido de poder armazenar os dados e ter acesso àqueles dados quando quer e como quer. Então, um teste vincula ao outro, um depende do outro para que a gente possa juntar esses testes e garantir uma qualidade cada vez melhor para o cliente, tá? Aqui novamente o caixa branca e caixa preta, tá? Teste manual vezes teste automatizado, tá? Aqui é outra coisa que um depende do outro, não é o cenário de que se eu tenho testes automatizados na minha empresa, automaticamente eu não preciso fazer testes manuais, não. Justamente, na verdade, eu gosto até de falar que é o contrário, para que a gente possa automatizar os testes, a gente precisa ter testes manuais. E não é que se eu tenho testes manuais também, eu não preciso ter testes automatizados. Os dois têm suas vantagens e desvantagens. Então, por exemplo, eu tenho muitos testes manuais já de um sistema grande ali que a gente está desenvolvendo um software para o nosso cliente. E cada vez mais a gente está fazendo novas entregas. Os desenvolvedores estão chegando com uma funcionalidade nova. Então imagine que a gente tem mais de 1000 testes e que cada semana chega 2 vezes na semana algo novo. Como é que eu vou fazer um teste de regressão, que a gente vai ver mais na frente, que seria um teste ali que a gente roda todo a suíte de teste, todos os casos de teste, nesse caso no sentido manual, para verificar se a nova funcionalidade adicionada não impactou em outra parte do sistema que já existia. Se eu tenho mais de 1000 testes, eu vou conseguir testar no fluxo adequado, testar todas as partes do meu sistema? Não. Tá? Então é aí que a automação entra. Eu tendo uma base sólida e boa de testes manuais, casos de testes que realmente fazem sentido, a gente consegue automatizar justamente para nesse cenário de um teste de regressão, por exemplo, a gente poder dar apenas um comando e o framework fazer todo o serviço de rodar aquele teste de automação. Mas o teste manual ele é ainda assim muito importante, até mesmo porque a gente tem ali conceitos, princípios de teste que falam que os testes eles se agrupam, então possa ser que a gente tenha testes manuais que testam determinada parte do nosso software, mas outras partes que a gente ainda não explorou, a gente ainda não buscou realizar testes, ou seja, eles não estão automatizados, a gente não vai encontrar bug. Então a gente tem que estar o tempo todo também fazendo testes manuais, sejam eles exploratórios, para poder a gente buscar outras partes do software que ainda não foram testadas e adicionar esses novos casos de teste, tanto manual, para a gente poder adicionar logo em seguida na nossa automação. Tá? Então, o teste manual ele é realizado por pessoas explorando o software. A gente tem o teste automatizado, que é realizado por scripts, repetindo testes. E a gente tem a combinação, que era que eu estava ensinando para vocês, que usa ambos para maximizar a cobertura. Então, o manual ele é bom para explorar, tá? O automatizado é bom para repetição e regressão. A gente pode concluir o quê? Que o teste ele é essencial no desenvolvimento do software, ele garante a qualidade, segurança e satisfação, tá? Então a gente deve usar os testes manuais e automatizados por suas vantagens e desvantagens, como foi citado anteriormente, beleza? Então espero que vocês estejam gostando. Nos próximos vídeos a gente vai aprofundar cada vez mais os conceitos.